né? Já estive aqui algumas vezes e é um prazer estar com vocês mais uma vez, tá? Eu separei algumas imagens, pedi por sua pronta soltar a primeira imagem. Eu acredito que alguns vão se familiarizar com essa imagem. Eu não sou tão velho assim, mas eu vivi uma época em que não tinha energia. Alguém já pegou essa época de energia? Ei, você tem mais de 40, hein? Eu passei já. Já passou, irmão? Vai 70. Cadê, ó? Quem conhece aí? Aí, ó. Muita. Você conhece também? Você tem 40 não. Você não tem 40 não. Eu sou de uma família que tem são 12 irmãos, né? Então lá em casa não tinha muita fartura, digamos assim. Então, uma família grande, a gente não passava fome, mas fartura não tinha. E nessa época aí, onde tem muita criança, tem muita lata de leite ninho, não é verdade? E aí lá em casa a gente fazia a lamparina da lata de leite ninho. Né? Pegava ali na época a lata de óleo, quem lembra, era de lata, não é isso? A lata de óleo era de lata, ela não era igual a que a gente tem hoje. E pegava um pedaço dessa lata de óleo, fazia tipo um pavio, botava um pano, botava na lata de leite ninho, botava querosene e fazia a lamparina, né? E ali a gente procurava ali as roupas no guarda-roupa, né? Sujava mais do que pegava. Então vocês lembram dessa época? Era uma época boa, né? Na época a gente não entendia, mas olhando para trás a gente sabe que foi uma época muito, muito boa. Né? Tem outra aí, coloca outra aí, Varão. Tinha umas lamparinas mais modernas, tinha uma que tinha um botijão embaixo, que lembra dessa, né? Tinha um botijão embaixo e tinha uma camisinha que se rasgava rápido, né? Assim que tá trocando. Mas essa lamparina já era um pouco mais cara, já tinha que ter um pouco mais de condições, né? Então, essa aí é mais moderna um pouco. Tem a outra. Isso aí já é um pouco mais moderna. E essa aí era que tinha esse botijão que eu falei, né? Então, foram coisas que fizeram parte da história de muita gente, né? De muita gente. Hoje os jovens talvez não saibam o que é isso, mas quem viveu nessa época viveu coisa boa. Bem, pode tirar, irmão. Muito, muito obrigado. Irmãos, a volta de Jesus é o que nós aguardamos ansiosamente. Tem quase 2000 anos que aguardamos a volta de Cristo, né? Nós pregamos sobre a volta de Cristo e acreditamos que Jesus vai vir em nossos dias, amém? Amém. E antes de nós abrirmos a palavra de Deus, feche seus olhos e vamos falarmos com Ele. Grandioso Deus e Pai, na Tua presença estamos e queremos, Senhor, que o Senhor permaneça conosco nesse local. Já louvamos, já cantamos, já oramos e a Tua palavra está aberta nesse momento, nessa manhã. Fala conosco através dela, Senhor. Abre o coração e mente para entender o que Tu queres nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. O assunto mais esperado, o assunto mais mencionado na Bíblia é o quê? É a volta de Cristo. Existem aproximadamente 300 referências na Bíblia falando que Jesus viria a primeira vez. Da segunda vez, existe 8 vezes mais, aproximadamente 2.500 vezes. A Bíblia diz que a volta de Jesus vai ser o clímax da história. Vai ser o ponto culminante. Praticamente de 11 em 11 versículos do Novo Testamento, sinaliza sobre a volta de Cristo. Eu creio que Jesus vai voltar. Você crê? Amém. Nós cremos que Jesus vai voltar. E os sinais, eles mostram os passos de um Deus que está próximo. Os sinais, ele vem mostrando. As pessoas que se prepararam, as pessoas que se perderam, rejeitaram as oportunidades no passado. A Bíblia fala que a volta de Jesus vai dizer que esse é o evento da história. E nós aguardamos por ele. O momento mais aguardado, eu creio, o momento mais aguardado da volta é a volta de Cristo. Tem quase 2000 anos que essa igreja está sinalizando que Jesus vai voltar.
Só que os nossos pioneiros desceram à sepultura e ele ainda não voltou. A gente pergunta, né, por que Jesus não voltou ainda? O apóstolo Paulo estava tão convicto da volta de Jesus em seu tempo, que lá em 1 Tessalonicenses diz o seguinte: depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nos ares. Você conhece o texto. O apóstolo Paulo, ele se incluía nesse evento, porque ele acreditava que Jesus iria voltar em seus dias. E é por isso que o texto diz bem claro, depois nós, os vivos, ele está se incluindo, né? O apóstolo Paulo, ele se inclui, porque ele acreditava. Ele está se referindo às pessoas na época, incluindo ele, né? Ele disse que nós, os vivos, né, e os irmãos, Paulo está vivo ou está morto? Claro que está morto. E Jesus ainda não voltou. Em Apocalipse 22, versículo 20, diz assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem o Senhor Jesus. João escreveu isso. E ele falou que Jesus vem sem demora. Só que Jesus ainda não voltou. Por que Paulo falou da volta de Jesus e ele ainda não veio? Porque João falou da volta de Jesus e ele ainda não veio? Porque tantos falaram da volta de Jesus e ele ainda não veio? Jesus vai voltar, a gente acreditando ou não, ele vai voltar a esse mundo. Isso é fato, né? Ele volta. Para mim, pior do que não acreditar na volta de Jesus é você viver como se ele não fosse voltar. Pior do que não acreditar é você falar que acredita, mas a tua vida diz outra coisa. Pior daqueles que estão lá fora e que não acreditam na volta de Cristo é você aqui dentro acreditar que ele volta, mas a tua conduta é outra. Isso é pior. E qual é o problema? É acreditar e viver como se ele não fosse voltar. E isso que é pior. Tem gente que acredita na volta de Jesus e não tem comunhão com ele. Você acredita nisso? Tem gente que acredita na volta de Jesus e é infiel às suas esposas. Tem gente que acredita na volta de Jesus e não ora. Tem gente que acredita na volta de Jesus e está mais para lá do que para cá. Tem gente que acredita na volta de Jesus e está fora da igreja. Não é desacreditar. Pior é tu acreditar e conseguir viver como se ele não fosse voltar. Guarda a tua fé para você não perder a tua coroa. É o que o Evangelho diz. O teu relacionamento com Deus aqui nessa terra vai determinar se você estará com Ele no céu. Deixa eu ler de novo. O teu relacionamento com Ele aqui nessa terra vai determinar se você e eu estaremos com Ele no céu. Jesus está perto de voltar e a gente acredita nisso. A data da volta de Jesus está marcada, sim ou não? Teve divergência aí. Sim ou não? Mateus capítulo 24, 36. Pode abrir? Mateus 24, 36. Você conhece, diz assim, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Irmão, está certo, está marcado, irmão. Quanto dia e a hora, ninguém sabe, mas quem é que sabe? O Pai. Então está certo, ele já marcou, está determinado. Você acreditando, eu acreditando ou não, Jesus vai voltar. E quanto dia e a hora, ninguém sabe. Mas Jesus, claro que hoje está no céu, né? Ele já sabe também. Quanto o dia e a hora, que quando foi escrito, Jesus não estava nessa terra ainda. Então, quanto o dia e a hora, ninguém sabe mas senão o Pai. Então, está determinado o dia e a hora da volta de Jesus nesse mundo. E o que nós precisamos fazer? Nos preparar. Unicamente isso, estar pronto para subir com o Senhor nos ares. Irmão, todas essas calamidades mostram os passos de um Deus que se aproxima. As guerras, as doenças, a imoralidade, todas as notícias de calamidades, o mar ou terra, é um testemunho de que o fim das coisas está próximo.
guerra, rumores de guerra, né? O Senhor vem sem demora. Ouvimos os passos de um Deus que se aproxima. Agora, irmão, tudo que nós vemos não são as primeiras nem são as últimas. A Bíblia diz que o mundo vai de mal a pior, e você conhece isso. Logo, vai se cumprir o que diz em Hebreus 10:37. Aquele que há de vir e virá sem demora. Ele vai voltar a esse mundo. Billy Graham diz o seguinte: eu li a última página da Bíblia, e tudo vai estar certo. A Bíblia ela começa lá em Gênesis capítulo 3 com a entrada do pecado, mas também ela termina com a vitória de Cristo. Em Romanos diz também que por um só homem entrou o pecado no mundo, mas também por um só homem entrou o quê? A salvação. Por um só homem entrou a salvação, e esse homem se chama Jesus Cristo. Ele já venceu na cruz de Calvário e já nos deu a vitória. A vitória é garantida, mas as calamidades não tem como, tudo vai dar certo. Mas as calamidades, as coisas que acontecem nesse mundo fazem com que a gente imagine que as coisas não vão dar certo no final. Jesus prometeu, irmão, que tudo vai dar certo. Irmãos, todas essas sinais são sinais gerais. A gente sabe que desde que o pecado entrou no mundo, as coisas vão de mal a pior. Então tudo acontece, são sinais gerais. A Bíblia não fala quando tiver Covid, Jesus volta. Ela não fala isso. A Bíblia não fala que quando tiver uma terceira guerra mundial, Jesus volta. Ela também não fala isso. A Bíblia, já tivemos guerras mundiais, pandemia, tivemos várias coisas, mas existe um sinal, que quando esse sinal se cumprir, Jesus volta. A Bíblia fala assim, em Mateus 24, esse sinal se cumprir antes da volta de Cristo, que é o quê? Que o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, e testemunho em todas as nações, então virá um fim. Então, o sinal claro na Bíblia é de quê? De que quando o Evangelho do Reino for pregado em todo o mundo, então virá o fim. Então, esse é o sinal descrito na Bíblia. Então, todos esses sinais que acontecem no mundo são sinais gerais. Mas o sinal que quando Jesus vai voltar, que é descrito na Bíblia, é que quando o Evangelho do Reino for pregado em todo o mundo, então virá o fim. Quando o Evangelho for espalhado por todo o mundo, então virá o fim. E eu pergunto para você: quer que as guerras acabem logo e a pandemia acabe logo? Então pregue o Evangelho. Se você quer que Jesus volte logo, qual é a sua função? Pregue o Evangelho. Se você quer que todas essas calamidades, que tudo isso acabe de uma vez por todas, pregue o Evangelho. Porque esse é o sinal descrito na Bíblia, que quando ele for pregado em todo o mundo, então virá o fim. A Bíblia não muda. A Bíblia não manda que os pecadores procurem a igreja, mas ordena que a igreja saia em busca dos pecadores, pois essa é a minha e a sua função. Ir pregar o Evangelho para aqueles que não conhecem. Irmão, não perca a oportunidade de pregar o Evangelho onde você estiver. Nós temos aqui diversas funções de trabalho, e você tem a responsabilidade de ser a Bíblia para essas pessoas onde você estiver. Você tem esse dever de dar testemunho da pessoa de Cristo na escola, no trabalho, no banco, onde você estiver, no seu ambiente. Ele vai dizer: cadê a tua coroa? Porque quando Jesus voltar, essa é a pergunta. O que foi que você fez com tudo que eu te dei, com os dons, com os recursos? E eu sei que Deus tem abençoado muito o seu povo. Eu não tenho dúvida disso. Em Mateus capítulo 25, você pode abrir sua Bíblia, Mateus capítulo 25. Em Mateus 24, os discípulos estão fazendo uma pergunta para Cristo: quando isso iria acontecer? Senhor, quando isso vai acontecer? Ele está perguntando, Jesus está explicando, que na proximidade da volta de Cristo iria ter os sinais, e a Bíblia fala isso lá em Mateus 24. Só que em Mateus 25, para cumprir e para dar a resposta ao discípulo, ele conta a palavra das 10 virgens, está em Mateus capítulo 25. Amém? Ou misericórdia? Mateus capítulo 25.
Em Mateus 24, os discípulos estão perguntando para ele: Senhor, quando virá esse sinal? Aí o Senhor fala: haverá guerra das estrelas, haverá escurecimento do sol, haverá guerra de rumores. E no capítulo 25, ele conta essa parábola para dar resposta para os discípulos, né? Só que nas parábolas, Jesus geralmente fala assim, ele fala na primeira pessoa. Ele diz assim, no capítulo 25 diz assim, a parábola das 10 virgens será, ele usa no futuro, o reino do céu será semelhante à parábola das 10 virgens. Só que nas parábolas, ele geralmente usa na primeira pessoa. Ele diz assim, baseado nessa pergunta, Jesus começa a responder aos discípulos: os sinais vai ter queda das estrelas, vai ter terremoto, escurecimento do sol, escurecimento da lua. Jesus começa a mencionar, né? Ele começa a explicar a parábola das 10 virgens. Faz parte da resposta aos discípulos no capítulo 20 e 24. Então, o reino do céu será, toda vez que Jesus está falando sobre a parábola, ele diz: o reino dos céus é semelhante ao fermento, não é isso? Você conhece a parábola. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou. Então, Jesus sempre, quando começa a falar de parábola, ele conta na primeira pessoa. Só que a parábola das 10 virgens, ele fala: o reino do céu será, ele está falando no futuro. Então, essa é uma parábola diferente das demais. Por quê? Ele está respondendo no capítulo 24 aos discípulos de que essa parábola será semelhante à volta de Cristo, né? O discípulo começa a perguntar como será a volta de Cristo, e a parábola das 10 virgens, ele começa a dizer que essa parábola vai ser semelhante à volta de Cristo. E para nós entendermos, vamos ler a parábola. Mateus capítulo 25, versículo 1. Então o reino dos céus será, no futuro, semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 eram prudentes. Versículo 3. As nécias tomaram as lâmpadas, não levaram azeite consigo. Versículo 4. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Versículo 5. E tardando o noivo, foram todas tomadas de um sono e adormeceram. Versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saía ao seu encontro. Versículo 7. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Versículo 8. As nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Versículo 9. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outros, e antes aos que o vendiam comprai. Versículo 10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou a porta. Mas à tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E versículo 12. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Vamos tirar algumas lições dessa parábola. Jesus falou a palavra das 10 virgens. Geralmente, quando Jesus ia contar a parábola, ele pegava a cena do momento. Você vê que quando ele fala para o agricultor, ele pega ali algo que o agricultor manuseava bem, né? A terra, as plantas, ele pegava ali uma história e contava, e ficaria bem fácil para o agricultor. Na época, quando alguém ia se casar, preste atenção, criança, aqui ó, é interessante para você agora. Na época, quando alguém ia se casar, lá naquela época, não tinha energia igual a gente tem aqui. Então, quando alguém ia se casar, alguém iluminava a casa por dentro e por fora, igual a lamparina aqui que a gente mostrou aqui. Ele enchia aquela casa de lamparina. Então, quando alguém estava fazendo isso, Jesus estava falando para os seus discípulos: está vendo aquele homem ali que está fazendo isso? Iluminando a casa por dentro e por fora. E aí, o que acontecia? Ele ia pegar a noiva.
E quando chegava na casa da noiva, ele trazia todo aquele pessoal para onde? Para a festa de casamento. E se você e eu quisesse participar da festa de casamento, tinha que estar onde? Na beira da estrada com a lamparina acesa. E se... Quem já foi peneira de casamento aqui? Ei, não tem vergonha não, tá? Rapaz, só eu mesmo, rapaz. Ah, para. Vocês estão com vergonha, né? Peneira de casamento, quem foi de novo? Ó, no meu casamento tinha uma mesa só de peneira. Quando eu olhei assim, uma mesa só de penetra. Então, naquela época, se você quisesse participar do casamento, você estava onde? Na beira do caminho com a lamparina. O cortejo vinha cantando, e se você quisesse participar, era só entrar no cortejo, cantar, e a festa durava quantos dias? 7 dias. Então, comer e beber durante 7 dias. Você lembra quando Jesus transformou água em vinho? Foi 7 dias. Então, quando o vinho acabou, porque já tinha bastante dias. Então, se você quisesse entrar numa festa de casamento, você tinha que estar onde? Na beira da estrada. Só que esse cenário, para o pessoal da época, era muito comum. Não tinha energia, então se alguém quisia fazer uma festa, tinha que fazer o quê? Tinha que iluminar a casa por dentro e por fora. Quando Jesus vê aquela cena, ele pega aquele cenário e explica para os seus discípulos. Está vendo aquilo ali? Então o reino dos céus é semelhante a aquilo ali. Está vendo? O homem lá vai pegar noivo, está vendo? Então, aqueles que quiserem entrar na festa, vai ter que estar o quê? Com a lamparina acesa na beira da estrada. Vai entrar no cortejo, vai cantar junto com o cortejo e passar 7 dias cantando e comendo a festa. Aqueles que não estão na beira do caminho não podem participar da festa. Jesus pega esse cenário e aplica para a volta de Jesus. E diz assim: o reino dos céus será semelhante a uma festa de casamento das 10 vezes. Só que nessa parábola, nós temos que tirar algumas lições. Deixa eu passar aqui. Quem é o noivo da parábola, irmãos? Quem é? Jesus. Jesus é o noivo da parábola. Jesus tem um propósito. Jesus tem um propósito na vida da sua igreja. Você entende que você precisa tomar uma decisão? Jesus tem um propósito para que eu e você cheguem ao céu. Aqui nesse momento, quem é a igreja? Quem é a igreja da parábola das 10 virgens? É o povo de Deus? Quem são as, né? Eram quantas virgens? 10. Quantos tinha azeite? 5 ou todas? A lamparina significa o quê? A palavra de lâmpada nos meus pés é a tua palavra. E o azeite significa o quê? O Espírito Santo. Então, quem é a igreja? Então a igreja, quem é a igreja ali? Até a igreja. E quem é a igreja? E quem é a igreja? Agora não sei não. E aí? Se as 10 filhos são cristãos, para mim a igreja é a igreja. Apocalipse capítulo 21, versículo 2. Abre só para a sua Bíblia. Apocalipse capítulo 21, versículo 2. Lembre-se que a parábola ela é diferente das outras. E se eu disser que as virgens não... que a igreja não são as pessoas nessa parábola. Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. Amém? Amém. Vai dizer o seguinte, ó. Versículo 2, diz assim: vi também o quê? A cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu
da parte de Deus, ataviada como o quê? Como noiva adornada para o seu esposo. Pula para o 9, versículo 9. Então veio os dos 7 anjos que têm as sete taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te ele o quê? A noiva, a esposa do cordeiro. Então quem é a esposa aqui na parábola? A igreja. E a cidade. Você leu o que agora aqui? Quem é? Quem é a noiva aí? A noiva é A cidade santa. A noiva, a palavra está dizendo que. E o que acontece com a cidade santa nos últimos dias, irmãos? O que vai acontecer? A Bíblia diz que ela vai descer, não é isso? E quem vai estar dentro da cidade santa? Fala eu. O noivo. Eu. Nós vamos estar dentro da cidade santa, irmão. Não é isso, irmão? É isso. Não é isso? Nós vamos para o céu no primeiro. Jesus volta, nós vamos para o céu, passamos 1000 anos, depois a cidade santa não desce, não é isso? Então, só que aqui as palavras de Cristo, antes da volta de Cristo, quem é a noiva? É a igreja. Só que nessa parábola, a noiva não é a igreja, a noiva é a cidade santa, como você leu aí em Apocalipse, capítulo 21, versículo 2. A Bíblia diz que a nova Jerusalém, o que? Só que quem vai ter dentro da Nova Jerusalém? Você e eu. Nós vamos estar dentro da Nova Jerusalém. Passaremos 1000 anos com o Senhor no céu, depois desceremos junto com a cidade santa. E nesse momento, né, a cidade santa é a noiva do Senhor. Né? Então, quando diz assim, Jesus é o noivo. Só que hoje a noiva é a igreja. Mas lá no futuro, na volta de Cristo, a noiva será a cidade santa. Então a noiva será a cidade santa. Então quem são as nécias? Essas são os cristãos não preparados. As nécias são os cristãos não preparados. E por que elas não entraram, irmãos? Todas tinham o Espírito Santo em determinado momento, assim como a igreja aqui. Eu acredito que todos têm o Espírito Santo aqui nessa manhã. Agora a pergunta é: será que eu e você teremos esse Espírito Santo quando o noivo passar? Será que eu e você teremos o Espírito Santo quando Jesus voltar no novo céu? Sabe o que vai acontecer, irmão? Se você e eu não tivermos o Espírito Santo, iremos ficar fora, irmãos. E sabe o que a Bíblia diz? Que elas bateram na porta. E sabe o que ele diz? Não os conheço. Então, aqueles que estiverem sem o Espírito Santo na volta de Cristo, porque estavam o quê? Desapercebidos, estavam distraídos. E sabe, muitos vão se perder porque estarão distraídos. E não terão o azeite suficiente para ver Jesus voltar. Não terão o Espírito Santo suficiente para ver Jesus voltar nas nuvens do céu. Infelizmente, para esses que vão estar distraídos, vão ficar fora. Irmãos, não perca a brevidade da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus está voltando. E o conhecimento que você tem da palavra de Deus não vai salvar você. O conhecimento que você tem, eu sei que você tem, eu sei que você conhece a palavra de Deus. Isso não é o suficiente para salvar você. Se você não estiver preparado e pronto à volta de Cristo Jesus, você irá ficar fora. Em 1844 houve uma decepção dessa igreja. Acreditavam que Jesus iria voltar nessa época. Os pioneiros confundiram a festa do casamento com o quê? Com o casamento. Geralmente quando uma esposa vai casar, primeiro o quê? Ao quê? Ao casamento, depois que vem a festa. Jesus se casou com a igreja em 1844. E agora ele está convidando o quê? Para a festa do casamento. E quando será essa festa? Na volta dele. Ele está anunciando. E quem está anunciando, vou estar mandando você e eu anunciar, ó, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Jesus está voltando. Nós estamos anunciando, as pessoas não estão nem aí. E sabe o que vai acontecer, irmão? A mesma coisa. Aqueles que estiverem esperando Jesus,
à beira da estrada, com suas lamparinas acesas, e vai acontecer, vão entrar. E aqueles que estiverem sem o azeite, sem o Espírito Santo, vão estar desapercebidos, vão estar distraídos e nem vão perceber. E sabe quando perceber, vai ser o quê? Tarde demais, porque a porta já vai estar fechada. O meu desejo para você nessa manhã, para mim e para você, é que nós estejamos atentos e alertas sobre a volta de Cristo. E é por isso que Ele está mandando a todos os cantos da terra anunciar: o Cordeiro de Deus está vindo. Amém. E aqueles que acreditarem nessa mensagem serão salvos. E infelizmente, para aqueles que não acreditarem, vão perder a salvação. Então, o que nós precisamos? Ter relacionamento com Deus. Estar convicto que Jesus vai voltar aqui, por mais que alguns julguem que está demorando. Não. Jesus sabe de todas as coisas. E essa indagação não cabe a mim e a você. O que cabe a nós, irmão? Está pronto, está preparado. É só isso que cabe. Fazer o que Deus manda. Pregue o Evangelho. Viva um dia de cada vez. Vá para o Evangelho. Seja o Evangelho. O Filho do Homem diz no livro de Daniel: recebeu no ancião de dias o reino e a cidade santa, anunciando a volta de Jesus. Como que anunciamos a festa do casamento? Jesus saiu do santo para o santíssimo. Ele casou-se e teve autoridade sobre o quê? A cidade santa. Jesus casou e agora está convidando você e a mim. Meus irmãos, não deixe de chamar a atenção desse casamento. Não deixe de chamar a atenção dessa festa que está sendo convidada. Nós estamos sendo convidados para essa festa de casamento aonde? No céu. Você e eu precisamos de anunciar isso para todo mundo. E todo aquele que acreditar em Jesus Cristo, ele será salvo. Amém. Meu desejo para você e para mim é que estejamos prontos. Quando Jesus voltar, nada nesse mundo pode nos separar do amor de Deus. Amém. Deus nos abençoe. Andaremos
Amém. Feche seus olhos. Deus, Pai querido, esse é o nosso desejo, poder estar para sempre com o Senhor. Amém. Enquanto o Senhor não volta, Senhor, concede a cada um de nós sabedoria, o teu Santo Espírito, Deus, nos prepara, Pai, para que nesse grandioso dia estejamos preparados para subir com o Senhor. Amém. Leva para os nossos lares, assim como o Senhor nos trouxe. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.